Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Bom, na semana passada eu comecei a falar sobre esse assunto escatológico, sobre sinais que marcam a vinda do Senhor. É necessário que toda a sua atenção seja voltada para aquilo que está sendo falado. A sua atenção não pode se voltar para quem vai entrar, para quem vai sair. Por isso que é muito bom, dentro do estudo, até mesmo dentro do culto, a questão da reverência, cessar toda a movimentação. Amém? A gente está buscando o Senhor, porque nessa que há uma movimentação, as pessoas estão chegando, tudo bem, mas os que já estão na igreja, quando você se levanta e você se movimenta, você desvia a atenção, dos irmãos que estão prestando atenção. Então isso é o suficiente, para a pessoa perder o foco do que ela está estudando. Então isso é uma estratégia maligna, isso é uma estratégia de Satanás. Amém? A gente fica às vezes dentro de casa, fica 2 horas vendo um filme, nem levantar para ir no banheiro a gente vai. Mas quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, uma coisa, uma agonia, o diabo se manifesta, para poder tirar a atenção. Então vamos vigiar, porque o assunto que está sendo trago é um assunto pertinente para o momento que estamos vivendo, tá? É um assunto de suma importância que envolve diretamente a minha e a sua salvação. Amém? Então na semana passada eu trouxe o ponto de Isaías 46, esse versículo 10 em diante, que diz que o Senhor anunciava o fim desde o princípio, Ele anunciava o fim das coisas que havia de acontecer desde o princípio, no que nos levou para Gênesis. E nós vimos que em Gênesis o Senhor Ele criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. No que aquilo cria uma grande interrogação na nossa cabeça, porque o próprio Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje e eu também. A palavra fala que Deus é Espírito, importa quando olhamos em Espírito, em verdade. Nós sabemos que Espírito não se cansa. Deus, Ele é incansável. E nós sabemos que Deus não precisaria de um dia para descansar. Então, quando nós vamos para Pedro, capítulo 3, no versículo 8, exatamente no texto que fala sobre a volta do Senhor, o que Pedro está abordando no capítulo 3 de 2 Pedro é a volta de Cristo, e ele está dizendo no capítulo 3, versículo 8, para não ignorarmos uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando nós vamos para o Salmo 90, no versículo 4, o Salmo escrito por Moisés, vai estar escrito lá que as coisas de 1000 anos atrás é como se fosse hoje. Então, tanto o salmista quanto Pedro concordam que o tempo eterno de Deus é diferente do meu e do seu tempo. Mas naquilo que tange as profecias de Deus, ele fala para mim enxergar no tempo de Deus, não no meu tempo. Então, o que eu entendo é que pela palavra de Deus, por alguns pontos que vai ser colocado aqui, eu coloquei semana passada, mas eu confesso, semana passada eu não estava muito bem. Então, eu dei um estudo, mas não era o estudo que eu queria dar. Mas aqui eu vou me permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus como tem que ser, para que tudo fique claro na sua mente. Como eu falei, eu não tenho pressa de dar esse estudo, amém? Mas muito me incomodou o estudo da semana passada, muitas coisas que teriam que ser faladas e eu não falei. Mas eu quero dizer para você que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, amados irmãos, ainda não havia o pecado. Então o tempo que contava na época que Adão foi criado, não era o meu tempo, não era o seu tempo, não era calendário lunar, não era calendário solar, não era calendário gregoriano, era o tempo de Deus. E no tempo de Deus a terra foi criada, querendo eu que assim o Senhor estabeleceu 6000 anos para a humanidade, e o 7º milênio seria o reino milenar de Cristo, seria o reino milenar de Cristo nesta terra, amém? E a palavra do Senhor, ela vai apontar de uma maneira muito clara, isso, por diversos estudos que tem, que você pode pesquisar, de que Adão até Cristo foram 4000 anos. De Adão até Cristo, 4000 anos, de Cristo até nós são mais 2000 anos, totalizando 6000 anos. E coincidentemente, embora eu não acredite em coincidência, eu creio que tudo está profetizado. Exatamente quando a humanidade faz 6000 anos, todas as profecias se alinham exatamente para o 6º milênio da humanidade. Uma coisa interessante também que nós já pesquisamos, que nós já estudamos, é quando a palavra do Senhor ele vai dizer, lá em Mateus 17, é que passados 6 dias ele pega Pedro, Tiago, ele pega João e transfigura-se diante dele. Mas você vê aquilo ali, ele fala, não falei isso para ninguém. Não teria sentido aquilo se não fosse uma profecia. Já falei isso da semana passada. E a profecia que eu entendo é que Pedro simboliza a primeira igreja, Tiago a igreja contemporânea, João profetizou sobre o fim da igreja
igreja na terra e o início da igreja na eternidade. Então o Senhor pegando todo o período da igreja representado naqueles homens, subindo, se subir, mostra o encontro do Senhor com Cristo nos ares, ele transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João, que representa a igreja. Poderia ser 5 dias, poderia ser 4 dias, mas isso acontece exatamente 6 dias depois, amados irmãos. Então, isso não creio eu que não seja em vão. O Senhor lhe marca todas as datas importantes em suas festas, todas as datas importantes nos seus mandamentos, lá em Levíticos, lá em Êxodo. Ele marca sempre no 7º mês, sempre no 7º dia, sempre no múltiplos de 7. Acredito que Deus estava querendo chamar a atenção do seu povo para alguma coisa. Deus queria chamar a atenção do seu povo para algo muito importante. Então, amados irmãos, eu digo para vocês que o ápice do Evangelho, eu digo que o acontecimento mais importante da palavra de Deus é a volta de Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, eu acredito que nesse evento muito importante, creio eu que o mais importante, o Senhor também faria no 7º dia, o 7º milênio. Na verdade, no final do 6º dia, começa o 7º dia. Mas esse 7º dia, ele começa com a igreja, que o 7º dia é o milênio de Cristo com a igreja. Bom, a palavra mostra que depois da Páscoa, depois da Páscoa, 7 semanas, exatamente 7 semanas depois da Páscoa, acontece uma grande festa. Mas por que não 5 semanas depois da Páscoa? Por que não 4 semanas? Por que não 3 semanas? Mas 7 semanas acontece uma grande festa. O que o Senhor queria nos mostrar com isso? É isso? Que no 7º dia também haveria uma grande festa para mim e para você, as bodas do Cordeiro prometida, não é isso? A palavra fala que no 7º mês, existe ali, acontece 7 semanas depois da Páscoa, uma grande festa, depois uma semana de descanso total. E depois no 7º mês, eles comemoram 3 de suas grandes festas. 3 de suas grandes festas. O 7º mês para os judeus é o mês mais importante, porque eles comemoram as 3 festas mais importantes. Você sabe qual é as 3 festas do 7º mês? As 3 festas do 7º mês é trombeta, depois de trombeta, expiação, depois de expiação, tabernáculo. São as 3 festas mais importantes judaicas. E essas festas, a saber, as 7, quer mostrar algo muito importante que eu vou falar delas mais à frente, tá certo? Mais à frente eu vou falar. A cada 7 anos há um descanso para a terra, tá certo? Ou seja, 6 anos eles trabalham, e depois que eles trabalham 6 anos explorando a terra, eles têm que ficar 1 ano sem plantar, 1 ano dando descanso para a terra. Quem sabia disso aí, diga amém. Tem que descansar. 6 anos pode-se explorar a terra, pode plantar, pode fazer dela o que for, mas no 7º ano não se pode fazer nada nessa terra. Você acha mesmo que isso teria algum benefício para Deus? Deus, Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Me diz, Vânia, o povo trabalha 6 anos e depois do 7º ano deixar a terra descansar. Que benefício isso traria para Deus? Será que isso seria para trazer um benefício para Deus? Será que isso seria para glorificar a Deus? Ou seria isso Deus usando como uma profecia ou como um sinal para mim e para você de que 6.000 anos a terra trabalharia, mas no 7º ano ela teria um descanso? Porque 6.000 anos a humanidade viveria e no 7º milênio a humanidade descansaria no seu reino milenar. Amados irmãos, eu anotei aqui para mim não esquecer, a cada 49 anos, que são 7 vezes 7, comemora um ano de jubileu, um ano de descanso para a terra, um ano também de perdão de pecados e um ano também de perdão de dívidas. Amém? Um ano de perdão de dívidas. Completou-se, olha só, completou-se 49 anos, jubileu. Esse jubileu ele é marcado de perdão de dívidas. Se eu tenho um escravo, naquele dia o escravo deixou de ser escravo. Se alguém me deve, ainda que seja milhões,
Nesse dia, a dívida dele tem que ser perdoada. Mas a cada múltiplo de 7, a saber, 7 vezes 7. Quanto tempo tem as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel são 70 semanas. Ele está dizendo, 70 vezes 7 dá 490. 7 vezes 7 dá 49. 70 vezes 7 dá 490. O que essa festa lá atrás estava mostrando? Essa festa de 49 anos estava fazendo alusão, os 490 anos à frente, estava fazendo alusão de 70 vezes 7, aonde quando passasse o jubileu, quando encerrasse, aleluia, quando encerrasse os 490 anos da humanidade, o Senhor traria perdão para a terra e traria também perdão de dívida, tornando todos cativos livres. Irmãos, quando que vamos ser livres dessa terra? Quando que vamos ser livres do pecado lá, quando a palavra fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, e como eu gosto dessa passagem, no versículo 51, a qual o mistério será revelado, não é isso? O mistério será revelado dizendo, amados irmãos, que será no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados do corruptível, sendo revestido da incorruptibilidade. Eu sendo revestido da incorruptibilidade, o que é isso? Liberdade, irmãos. Livre totalmente do pecado. Livre totalmente do pecado, sendo revestido da incorruptibilidade, aonde se cumpre a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Cadê a morte do teu agrilhão? Cadê a morte da tua vitória? Então, quando o Senhor determina esse ano de jubileu, a cada 7 vezes 7, um ano de descanso, também o perdão de dívidas e o perdão de pecados, ele estava fazendo alusão já às 70 semanas de Daniel, que quando ela se findasse, seria o perdão eterno, simbolizado numa festa, a qual a sua simbologia é 7. Amém, irmãos? Eu acredito, irmãos, que isso não está à toa. Não está à toa. Eu acredito que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o evento mais importante da terra de todos os tempos, se dará também no sétimo, que é perfeição, plenitude, poder de Deus. Sétimo se baseia no descanso, depois de 6.000. Estamos em 6.000. Agora ele vindo é o sétimo dia, é o milênio, a qual a igreja ficará com ele. A palavra do Senhor vai trazer uma coisa muito importante sobre a nação de Israel. Eu ia deixar para falar sobre a nação de Israel no final, mas deixa eu trazer logo agora. A palavra fala lá em Oséias, no capítulo 6, tá? Que ele destruiria o povo de Israel. Depois ele fala que ele vai fazer a ferida, e que ele vai ligar esta ferida. Ele fala, amados irmãos, que essa ferida duraria 2 dias, mas que no terceiro dia ele sararia esta ferida e ele traria de volta para que congregasse com ele. Quem conhece a passagem de Oséias 6, diga amém. Amém. Não precisa nós abrirmos. Aquela passagem está se referindo a quem? O texto diz, está se referindo ao povo de Israel. Quanto tempo o povo de Israel foi esquecido e deixou de ser nação? Quanto tempo? Praticamente 12.000 anos. Ele fala que a ferida duraria quanto tempo? 2. Mas que ao terceiro dia ele ligaria essa ferida. Ele ligaria essa ferida e ele trazia o povo de novo para congregar com ele. Traria o povo de novo para conviver com ele. Amados irmãos, não é coincidência que o povo de Israel ficou 2.000 anos espalhados, 2.000 anos sem nação, 2.000 anos sem ser reconhecido. Esta ferida durou 2.000 anos. Todo o livro de Israel é concernente a Israel, ao seu povo. Ele fez a ferida, quem fez? Deus. Mas ele ligará a ferida, e no terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. E isso também está profetizado já, muito antes de Oséias, no livro do Êxodo, amados irmãos. Lá no livro do Êxodo, a palavra fala que o Senhor, ele manda Moisés preparar o povo, que o povo se santifique no primeiro e no segundo dia, e esteja pronto para que no terceiro dia o Senhor desceria diante de todos os olhos. O Senhor está marcando também de uma forma profética que a inexistência do povo de Israel como nação por 2.000
1000 anos também seria um ponto forte, um ponto profético, um ponto a qual não poderíamos deixar de observar, que seria um ponto crucial para a sua vinda, tendo em vista, amados irmãos, que este fato não se deu ontem, este fato não se deu ontem, este fato já se deu em 1948. Mas, amados irmãos, por que, pastor, então, se é o ponto da volta de Cristo? Em 1948 Jesus, ele não voltou. 1948 ele traça o tempo a qual a palavra chama de é chegado o tempo do fim. E uma vez que a figueira ela deixou de existir, uma vez que a figueira secou, que é Israel, trazendo Israel como ponto profético, amém, irmãos? O relógio profético para a vinda de Cristo é Israel. Quem sabia disso, diga amém. Amém. Você tem que olhar e saber tudo o que ocorre lá. Então, em 1948, ele voltou a ser nação. A palavra fala que quando isso acontecesse, o tempo restante para o fim seria de uma geração. Está escrito sim ou não? Sim. Seria de uma geração. Nós sabemos que uma geração bíblica é 70 a 80 anos, podendo ser enfado e cansaço. No dia 14 de maio, fez 70 anos que Israel voltou a ser nação. Mas por que também que o Senhor traçou o tempo de uma geração de 70 anos, usando também o 7? Podia ser 80, 90 ou 60, mas ele usa 70. Deus tem uma particularidade com o número 7. 70 anos foi o tempo que o povo ficou cativo na Babilônia. 70 semanas foi o que ele determinou em Daniel, no capítulo 9. A palavra traz que o Senhor ele estabeleceu 7 festas, trouxe o período marcado por 7 igrejas. O que tem no tabernáculo são 7 carçais. O Espírito que move a igreja são 7 Espíritos de Deus. O Senhor lhe trará o tempo profético marcado por 7 selos, 7 trombetas. A sua taça de ira será derramada em 7 taças da ira de Deus. É impossível que o 7 não quer mostrar para mim e para você alguma coisa. Mas esses 7, segundo as profecias bíblicas, ele mostra o descanso. E a palavra fala, aleluia, glória a Deus, que resta um repouso para o povo de Deus. Este repouso é o descanso, é o milênio. Que não pode vir depois do 5º dia, não pode vir depois do 4º dia, ele tem que vir depois do 6º dia. Mas não ignoreis uma coisa, irmãos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1000 anos como um dia. O que Pedro está falando? Peraí, o assunto é sobre a volta de Cristo? O assunto é sobre a profecia? Não ignore o fato que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então logo morre 6 dias, e logo nasce 6.000 dias. 6.000 anos. E logo depois disso, o Senhor estabeleceria o seu reino eterno. Novamente eu digo, 7 semanas depois da Páscoa, ele traz uma grande festa, depois um descanso. No 7º mês, que é o mês mais importante, ele tem as suas 3 principais festas: trombeta, expiação e tabernáculo, que eu vou falar delas. Não podemos desprezar isso. E aí a nação de Israel, ela volta a existir em 1948, a figueira reverdeceu. No dia 14 de maio, fez uma geração bíblica. Mas ele fala bem claro, podendo chegar a 80, mas é enfado e cansaço. Ele não diz que vai chegar a 80, ele diz podendo chegar a 80. Se nós marcarmos o período tribulacional que a Bíblia aponta, são quantos anos? 7. Uma geração bíblica, 70 anos mais 7 são 77. Então, se a tribulação começar no ano que vem, 2019, são 78. Se começar em 2020, são 79. Se começar em 2021, são 80. Cumpriu a geração bíblica? Só olhando para esse fato, já não temos para onde correr. Já se dá o tempo marcado profeticamente da volta do Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor estabeleceu a sua volta prenunciada nas 7 festas. Poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderiam ser 2, mas ele estabelece em 7 festas.
a qual essas 7 festas ela é dividida em 2 partes. E eu fiz questão de anotar isso porque isso aqui é fantástico, tá? Uma parte da festa se dá na primavera, a outra parte da festa se dá no outono. Primavera é quando acontece o quê? Com as flores. Não é isso? Elas florescem. Esse florescer simboliza algo muito grande para mim e para você. Quem se lembra da mensagem da arca que eu trouxe? Aquela mensagem que eu começo a cantar, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Quem se lembra? Amém. Aquela mensagem, na minha visão, é uma das mensagens mais lindas que o Senhor já me deu. Onde fala da vara de Arão que floresceu. Amém? Esta vara, para uma vara florescer, para uma planta florescer, isto é primavera. Ela floresceu, aquela vara seca era eu e era você. Lá em Romanos 11 diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, não é isso? E nós sabemos que a videira de Israel, a qual a raiz é Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, 4 dessas festas pascuais, os primícias e Pentecostes, ela acontece na primavera. Trombeta, expiação e tabernáculo, ela acontece no outono. Mas o que eu quero dizer para você é que a Páscoa, lá atrás, ela era simbolizada por um cordeiro. No capítulo 12 de Êxodo, fala Moisés, este que será o primeiro mês dos anos, não é isso? Aos 10 deste mês tomará para si um cordeiro, macho, sem mácula, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, o sacrificará no 14º dia à tarde, não é isso? Assarás no fogo, não cozido, comerás com os pés, com as fressuras, tudo comerá. Ele fala lá na frente que isso é a Páscoa do Senhor. A palavra fala que o sangue deste cordeiro foi passado nos umbrais da porta, de maneira que a morte não alcançou o seu povo. O povo foi livre da morte pelo sangue do cordeiro. Aí a palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele olha para Cristo e fala, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala em Êxodo que o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde, amém? À tarde ele teria que ser sacrificado. Jesus é sacrificado exatamente em que data? Na Páscoa. Que horas? Meio-dia. Na hora sexta. Agoniza até a hora 9, 3 horas da tarde. Jesus foi sacrificado à tarde. Quem era o cordeiro pascual? Cristo. Então a Páscoa simbolizava o sacrifício de Cristo. Cristo foi sepultado quando? Nos asmos. Amém? Ele foi sepultado nos asmos. Jesus ressuscitou na festa das primícias. A primícia simboliza a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Logo depois disso, amados irmãos, acontece o quê? Depois da primícia, 49 dias depois, acontece o 50º dia, que é o Pentecoste. Em Atos dos Apóstolos diz, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia, estavam reunidos todos em oração, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. Pentecostes simbolizava o quê? Derramamento do Espírito sobre o seu povo. E logo depois que cumpre a festa de Pentecostes, vem uma festa que entra nas 3 mais importantes, que é a trombeta. Quando a palavra fala, faça tocar o shofar, faça tocar a trombeta, o que o Senhor está mandando o povo fazer? Anunciar os seus estatutos. Então o toque da trombeta nas festas simboliza a pregação do Evangelho pelo mundo. Uma vez que o Espírito foi derramado entre as 3 mais importantes, agora anuncia, toca a trombeta, avisa as nações, fala de quem eu sou, fala do meu poder, fala do meu Evangelho, toca a trombeta sobre a terra. Então entre as 3 últimas festas finais, a festa da trombeta, logo depois da festa da trombeta, entra a festa de expiação de pecado. E essa festa de expiação de pecado é exatamente a festa que hoje nós vivemos. A palavra fala que a expiação de pecado é quando o povo ficava na parte de fora do tabernáculo. É importante você saber o que o tabernáculo representa. A palavra fala lá em Hebreus que o Senhor Jesus se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial, a qual terrestre era sombra. Então o tabernáculo simboliza o quê?
a eternidade. O tabernáculo simboliza o quê? A casa de Deus, a morada de Deus, os céus. Amém, queridos? Vou repetir. Em Hebreus fala que Jesus se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial, a qual o terrestre era sombra, era uma cópia. Então, antes de existir o tabernáculo aqui, existia onde? Lá. Então, o sacerdote na festa da expiação, ele entrava, ele era o único que podia entrar sozinho. O povo não podia entrar no tabernáculo. O povo só podia entrar no tabernáculo se Deus aceitasse a expiação pelo pecado deles. Então teria que ser imolado um cordeiro antes. Cuidadosamente o sacerdote pegava aquele sangue e ele entrava sozinho, o povo ficava do lado de fora. E o povo não podia fazer barulho, o povo tinha que ficar em silêncio total. E ele entrava, porém ele tinha que se anular completamente. Ele tinha que se purificar na bacia de prata e logo depois ele tinha que acender o incensário. E ele batia o incensário até que ele não conseguia ver a ponta do seu nariz nem a ponta do seu pé. Ele tinha que sumir por completo no meio daquela fumaça. Jesus se anulou por mim e por você, sim ou não? Ele se despiu da sua glória, sim ou não? E uma vez que ele se anula por completo, ele pode entrar no Santo dos Santos. E quando ele entra no Santo dos Santos sozinho, não com o povo, ele vai em cima da tampa do propiciatório. Ele coloca o dedo no sangue, ele asperge 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. E ele faz essa aspersão 7 vezes na tampa do propiciatório. E ali ele fica esperando a resposta de Deus. A resposta de Deus poderia demorar de meia hora até 1 hora. Ou às vezes poderia demorar o dia todo, mas geralmente ela vinha entre 30 a 1 hora. Quando a resposta de Deus vinha, que ele via que o povo estava sincero, ele aceitava a expiação de pecado pelo povo, se revelava para o sacerdote e falava: agora você pode ir lá fora pegar o povo e trazer para dentro do tabernáculo para comemorar a festa de tabernáculo. Pois bem, esta festa simboliza o próprio sangue do Cordeiro, que é Cristo. Em Hebreus fala ele se fazendo sumo sacerdote por nós. A entrada no tabernáculo, a entrada de Cristo nos céus, sem eu, sem você, ele entrando nos céus, ele apresentando o sangue dele para o Pai, fazendo a expiação de pecado por mim e por você, esperando o momento do Pai falar: a expiação do pecado está pronta, vai lá e pega o meu povo e traz para a festa do tabernáculo, para entrar no céu, para festejar, para as bodas, para tabernacular com eles. Então isto era a festa do tabernáculo. Pastor, o que faz o senhor pensar que neste exato momento estamos vivendo a festa de expiação de pecados? Por quê? Porque a palavra vai falar em Hebreus novamente que o Senhor se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no celestial, qual terrestre foi sombra, para fazer a expiação de pecado pelo seu povo. Amém, irmãos? Aí a palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse capítulo 8, que houve silêncio do céu por quanto tempo? E foi acendido o quê? O quê? O que o sumo sacerdote tinha que acender quando ele ia fazer a festa da expiação? O incensário. E houve silêncio por quanto tempo? Foi acendido o quê? O incensário. Isso simboliza, creio eu na palavra, a entrada de Cristo no tabernáculo celestial, a entrada de Cristo na glória, trazendo o próprio sangue dele para expiar o meu e seu pecado. A entrada do sumo sacerdote no tabernáculo representa a entrada de Cristo no céu, com o sangue dele por mim e por você. Agora ele está esperando o Pai dizer: o pecado do povo foi expiado. Vai lá e pega o povo. Jesus voltando para pegar o seu povo é o arrebatamento da igreja para as bodas do Cordeiro, para a festa do tabernáculo, que se dará na Jerusalém celestial, a qual esta Jerusalém celestial aparecerá dos altos céus e pousará no monte, aleluia, das oliveiras, a qual se tornará uma planície. Ali dentro o povo vai tabernacular com Deus, mas antes ele encontra com o Senhor nos ares, aleluia. O Senhor pega o seu povo, tabernácula com eles, e aí vem o milênio, o reinado de Cristo nessa terra, também simbolizado por 7 festas, e a sétima parte da festa, a 7ª festa, que simboliza o arrebatamento da igreja. Poderia ser por 3, por 4, mas é por 7 festas, e a 7ª festa é o tabernáculo, onde o povo entra dentro do tabernáculo para festejar com o Senhor.
Então eu não posso acreditar que isto está posto aqui à toa. Eu acredito que Deus quis mostrar para mim e para você que o tempo profético da humanidade se daria em 6.000 anos. E no 7º milênio a igreja tabernacularia com Ele. Aleluia! Para todo sempre. Jesus com o seu sangue está expiando o meu e o seu pecado. Jesus está apresentando o sangue dele para o Pai, dizendo que esse sangue purificou a todo aquele que crê. Não só crê no seu nome, mas crê também nas suas profecias, porque bem-aventurados que creem nas profecias deste livro. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então as festas que eu anotei aqui cuidadosamente, eu não poderia deixar de trazer. Uma questão também sobre Israel é que é comunicado que Lázaro estava enfermo. Quando Jesus ele vem, amados irmãos, ele começa a pregar o Evangelho. Aquela nação estava enferma, sim ou não? Aquele povo estava enfermo, sim ou não? Mas há uma questão. O Senhor espera quanto tempo para ir lá? 2 dias depois é que Jesus vai. Já tinha 2 dias que ele estava morto, mas ele vai 2 dias depois. Esses 2 dias depois que ele vai, simboliza os 2.000 anos que Israel esteve disperso. Mas o Senhor vem e ressuscita ele, sai para fora. Israel volta a ser nação. Pela voz do Senhor, pela voz do Cordeiro. Amém, queridos? Então está concluído o que eu queria falar sobre a simbologia 7. Isso é o que eu gostaria de ter falado na semana passada. Mas o Espírito muito me incomodou e eu trouxe essa semana. Logo depois nós entramos em Mateus 24. Quem se lembra, diga amém. Então vamos em Mateus 24. Vou ler bem rapidinho, que já lemos semana passada, amém? E vou entrar em Daniel. Oi? Isso, eu parei no 15, mas vou começar do início. Só para a gente tomar um raciocínio. Amém? Não estou vendo na divisão. Amém? Mateus 24, todos. Vou ler o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, e assim retirando, quando se aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo, dependendo da sua versão aí. Então eles estão pedindo o sinal do fim e estão pedindo o sinal da vinda, ou melhor, da vinda e do fim. Então o Senhor ele vai enumerar sinais, tá? O que eu quero mostrar para a igreja é que os sinais se cumpriram, amém? É isso que eu quero mostrar para a igreja. Porque por mais que se mostre, muitos ainda não creem e acham que a gente vai ter muito tempo nessa terra. Quando as pessoas achavam que não ia ter dilúvio nenhum, o dilúvio veio. Quando estavam casando, quando estavam dando-se em casamento. Então a única maneira de nós não sermos enganados é olhar para as profecias. É alinhar nossa mente, o nosso coração com as profecias do Senhor. Porque nós vamos saber exatamente o momento de nos purificar. Amém? Então nós já falamos semana passada, mas eu quero falar de novo. E ele fala, Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o, enganarão muitos. Aconteceu? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vez não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aconteceu? Sim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso aqui não só aconteceu, mas está acontecendo. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis tribulados, e vos matarão. Tem muitos cristãos morrendo por causa do Evangelho, sim ou não? Sim. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você já viu como que o cristianismo nos últimos dias está sendo repudiado? A mídia, os programas, os filmes, as escolas, as faculdades. Hoje, a matéria não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Cristo, com religião. Uma matéria qualquer. Daqui a pouco o professor ele vem do nada e ele ataca o cristianismo. Qual dos jovens aqui na escola já viu isso? Levante a mão, por favor. Isso acontece, sim ou não? Mas isso não acontecia. Então ele está sendo atacado, né? Então seremos odiados de toda a gente por causa do nome do Senhor.
Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair-se odiar uns aos outros. Aconteceu? Levantar-se a muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Aconteceu? Hein? Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Reginor Truque e muitos outros. Não é isso? Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. Está acontecendo? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o... Então o evangelho é pregado para testemunho, não para salvação, para testemunho. Então virá o fim. Mas a pregação do evangelho em todo o mundo para testemunho não é um sinal da vinda, é um sinal do fim. Não haverá o fim do mundo sem que antes todo olho veja, sem que antes todos os joelhos se dobrem, sem que antes toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso será diante de todos os olhos. O Senhor virá nas nuvens dos ares e todo o olho verá. Depois disso vai vir o fim. Não é a volta. A volta do Senhor nos ares, a igreja encontra com Ele, tabernácula com Ele, tem um milênio, depois do fim. Amém? Então aqui Ele divide sinal para o fim e divide sinal para a destruição do mundo. E há quem diga que o Senhor, Ele já voltou aqui no versículo 15, a igreja não está mais aqui. Esse é o grande engano. Esse é o grande problema das pessoas que não acreditam na tribulação. Das pessoas que creem no arrebatamento secreto. De que o Senhor jamais ia colocar a noiva dele para sofrer. Que Deus é esse, que noiva é esse que tortura a sua noiva. Então Pedro não era a noiva do Cordeiro. Estevão não era a noiva do Cordeiro. Todos esses irmãos estão sendo queimados vivos na Nigéria não são a noiva do Cordeiro. Esses irmãos estão sendo mortos em dúzias pelo Islã, não são noivas do Cordeiro. Todos os nossos irmãos que morreram na Inquisição, cortados ao meio, queimados em fogueiras, mortos por leões, encerrados em prisões, eles não eram a noiva do Cordeiro. Esses irmãos foram para o inferno, eles não eram servos do Senhor. Esses irmãos que oravam, tendo em vista que eles foram queimados, cerrados ao meio, entregues para ser comidos pelos leões, encerrados na prisão, porque não negaram o nome de Cristo, porque não deixavam de viver a palavra. Aí nós que trocamos Cristo pela televisão, trocamos Cristo pelo entretenimento, trocamos Cristo por tudo que é podre nesse mundo, passamos horas e dias sem ler a palavra, sem buscar, sem orar, nos vestimos como o mundo, falamos como o mundo, vemos as coisas do mundo, nós somos melhores do que todos esses cristãos do passado, nós somos as noivas do Cordeiro e não vamos sofrer nada. Eu digo que isso é uma grande hipocrisia, eu digo que isso é uma grande falta de responsabilidade. Eu digo que isso é uma grande falta de visão espiritual. E digo que isso é muito perigoso. E nós temos que acordar. Nós temos que acordar. E aqui diz que não está. Mas eu quero que você compreenda que no capítulo 24 até o versículo 14, nós não vimos nenhuma menção sobre a volta do Senhor. Ou se você viu, por favor, fique de pé e me mostre. Houve alguma menção da volta do Senhor até o versículo 14? Não. Mas porque diz, chegou o fim, também aqui já chegou o fim para a igreja, agora é para os que ficaram, agora é para os judeus. Mas aqui, amados irmãos, quando ele fala, quando pois virdes, é um advérbio de tempo, ele não encerrou o assunto anterior, mas na verdade ele vai agora destrinchar como que o assunto anterior vai acontecer. Ele está dando continuidade ao assunto, quando pois virdes, o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Nós sabemos que o abominável da desolação, nós vamos estudar isso, vamos ler isso, por isso eu pedi você para ler Daniel. O abominável da desolação, é bem claro em Daniel que ele é o anticristo, sim ou não? Sim, ele é o anticristo. Então a palavra fala quando pois virdes. Mas antes de entrar em Daniel, eu quero ler até o final. Quando pois virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está vendo? Ele falou Judéia, Judéia lá. Ele vai usar o termo, amados irmãos, dos locais que se vivia na época. Amém?
Imagina se ele fala assim: os que estão em Minas Gerais, foge. Os que estão no Rio de Janeiro, os que estão na Austrália. Pelo amor de Deus, ele vai usar o termo usado para aquela época. Amém? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Engraçado, né, irmãos? Não vai acontecer nada demais, né, de inundação. Mas ele manda fugir para onde? Aonde? Podia ser só para dentro do mato. Mas ele manda fugir para o monte. Interessante como pegamos esse mesmo texto em Mateus 21, ele vai falar que os homens desmaiarão de pavor pelo bramido das ondas do mar. Então eu acredito que ele não está mandando ir para o monte à toa. Amém? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dá no inverno nem no sábado. Interessante que aqui ele diz uma fuga. Mas essa fuga é para os judeus, não é para a gente não. Vamos ver. Tendo em vista que o judeu crê na palavra de Deus, ele crê nos evangelhos, ele crê na morte e ressurreição de Cristo, como isso pode ser para ele? Mas vamos lá. 21. Porque nesse tempo haverá grande... Quantas Bíblias está escrito tribulação, levante a mão? Muitas. Mas tribulação e aflição é a mesma coisa. Amém? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não, o povo está em algum lugar. E essas questões de que Cristo está ali, de que Cristo está aqui, tem um propósito: fazer o povo sair da onde ele está. Mas espera aí, querido. Os da teoria da pré-tribulação não diz que no versículo 15 em diante a igreja já subiu? Diz ou não diz? É só você pegar todo estudo na internet sobre pré-tribulacionismo. Se Jesus já veio, por que o diabo quer enganar, dizer que Cristo está ali ou está aqui, se ele já veio? Alguma coisa está errada. Se ele já veio com a intenção de enganar, dizer que Cristo está ali ou Cristo está aqui, se há uma intenção de enganar, é porque ele ainda não, e o versículo posterior vai reforçar isso. Eu estou onde? 20. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, lê comigo, vamos lá, está bonito isso. 1, 2, 3 e... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, deixa eu falar agora, assim foi a vida de Cristo. Não, mas já aconteceu no versículo 14 para lá. Então não é será, a Bíblia está errada, foi. Está errada a Bíblia? Não, querido. Assim como o relâmpago se mostra no Ocidente e aparece no Oriente, assim será, não foi, será porque vai acontecer ainda, será a vinda do Filho do Homem. Então ele não veio, não veio. Então ele vai vir quando? 29. Logo depois de quê? Da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele guiará os seus anjos com grande candor de trombeta, as quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Igreja, agora você viu o arrebatamento, sim ou não? Sim. O arrebatamento aconteceu depois de quê? Da tribulação. Como que diz que do versículo 14 para lá, ele já veio? Se eu só vejo a vinda dele, do versículo 29 em diante. Então, irmão, pensa direitinho.
Começa a estudar direitinho a palavra de Deus. Começa a estudar as profecias do Senhor e você vai ver. Versículo 32 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o... Irmãos, quem é a figueira? Israel brotou, irmãos? Sim. Os seus ramos estão renovados? Sim. Todos os judeus do mundo todo estão sendo convocados a voltar para Israel? Brotou, sim ou não? Sabei que está próximo o... Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Não só próximo, mas às portas. É verdade, vos digo, que não passará esta geração. Aleluia. Não passará, irmãos, essa geração sem que tudo isso se cumpra. Quem é a figueira, irmãos? A figueira brotou, irmãos? Seus galhos estão tenros? Não passará a geração. Assim também vós, quando viste todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E exatamente está vivendo o povo assim. Por mais que você pregue, por mais que você mostre, por mais que você mostre a profecia, o povo fica como? Igual aquele bonecão do posto. Né? Não está nem aí. Estão totalmente despercebidos. Não, vai vir não. Que agora o quê? Que nada, aí já vai ser tarde. Mas tomando o fio da meada, quando fois filhos, o abominável da desolação, de quem falou o profeta? Daniel. Ele nos manda para Daniel. E quando nos manda para Daniel, você começa a ler Daniel, primeiramente ele não se contaminando, ele vindo cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, ele assenta no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, mostrando eu e você que não podemos nos contaminar com as iguarias desse mundo. Nabucodonosor, tipificação de Satanás, reinava sobre a Babilônia, mas não reina sobre as nossas vidas, amém? É possível ser diferente nesse mundo? É. É possível não se contaminar nesse mundo? É. Por não ter se contaminado, as ciladas que Satanás prepara para destruí-lo, todas elas são frustradas. A primeira cilada que acontece é com Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde eles são jogados na fornalha de fogo ardente por não se encurvar à estátua de Nabucodonosor, ao som do pífaro da gaita, da sambuca, da gaita de foles, dos instrumentos. Eles não se encurvam. Então significa, amados irmãos, que haverá um tempo em que vão querer que eu e você venha se encurvar a outros deuses que não sejam o Senhor. Se você ler Apocalipse no capítulo 13, diz que será feita uma imagem, a qual serão obrigados que todos se prostrem e adorem essa imagem. É uma pré-figuração daquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a palavra do Senhor vai dizer que por eles ter sido fiel a Deus e não ter se encurvado, eles são jogados na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecida. E o louvável disso, amados irmãos, é que quando eles se lembraram do Senhor lá atrás, e não se contaminaram com as iguarias do rei, não se contaminaram com o mundo, não se contaminaram com o pecado, não se contaminaram com os ritmos, com as roupas, é isso que quer representar. No momento da tribulação, no momento da angústia, a palavra mostra que o fogo não teve ação sobre eles. E Nabucodonosor, tipificando Satanás, olha e fala: não jogamos lá 3, mas eu vejo 4, e o quarto tem a semelhança de um Deus. O Senhor é campo ao redor daqueles que o buscam e o temem. A outra situação que aconteceu foi também onde foi criado um edito real, a qual ninguém podia se encurvar a nenhum Deus, a não ser ao rei. Isso também é uma tipologia do anticristo, a qual todo o povo será obrigado a se encurvar somente a ele, como único Deus, como uma religião capital. Mas aí ficaram de olho em Daniel, sabendo que Daniel não se encurvaria,
e Daniel, dando a sua hora do sacrifício contínuo, o sacrifício da tarde, ele se encurva na janela virada para Jerusalém, e ali ele ora ao Senhor, quebrando esta regra, e muitas pessoas dizem, não, nós temos que seguir a lei dos homens, eu vou seguir a lei do homem até onde ela não ferir a lei de Deus. Quando ela ferir a lei de Deus, tal lei do homem não serve para mim. Foi o critério que Daniel assim adotou para si, que é um critério bíblico, é a lei de Deus. Então, amados irmãos, quando eles viram Daniel se encurvando, a condenação era lançar Daniel aos leões. Leões, segundo a palavra fala, embora que não foi literal, a palavra vai me mostrar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que aquele que não quiser se render à lei do anticristo, ele será entregue a Satanás, ele será entregue aos demônios, mas achando que os demônios podiam tocar em Daniel, tipificando nos leões. O rei Dario veio e falou, Deus que você serve te livrou. Ele vai falar, vive ao rei para sempre, porque o meu Deus não achou pecado em mim, por isso ele fechou a boca dos leões. Então a promessa de livramento para aquele que crê, uma promessa de livramento para aquele que se mantém santo, uma promessa de livramento para aquele, aleluia, isso não está escrito à toa, não foi colocado à toa, aquilo foi colocado como sombras de coisas que haviam de vir ao mundo que quer nos seduzir, aonde já se viu em sua sã consciência pegar escravos, mas tratar esse escravo como um rei, comer tudo que o rei come, beber o que o rei bebe, se desfrutar de tudo que o rei, o diabo ganha eu e você com lisonjas, com as coisas bonitas desse mundo, com as coisas gostosas desse mundo, mas havia um discernimento naqueles homens, o discernimento de que aquilo ali era lisonja, de que aquilo ali Satanás queria seduzi-los, para que eles viessem pecar contra o Senhor. Então eles assentaram no seu coração, com o propósito de custar o que custar, doer a quem doesse, eles não iam pecar, eles não iam entristecer ao Senhor. E claro, que se você luta hoje para não entristecer o Senhor, significa que você está confessando o Senhor diante do Pai. Certamente o Senhor te confessa, você está confessando o Senhor diante dos homens, certamente diante do Pai Ele te confessará. Foi o que Ele fez com Daniel. Foi o que Ele fez ali com Daniel. Então já chegamos aí no momento em que Daniel é jogado na cova dos leões. Mas antes disso, Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fica perturbado por conta desse sonho, e ninguém pode dar interpretação desse sonho. E esse sonho que foi dado a Nabucodonosor na época do cativeiro babilônico, esse sonho não tinha nada a ver com Daniel. Não tinha nada a ver com Nabucodonosor, embora envolve ele. Esse sonho tinha o único propósito de mostrar para mim e para você, para esta geração, esse sonho, ele diz respeito a essa geração. Esse sonho interessa a essa geração. Por isso que o Senhor fala para Daniel, sela este livro, Daniel, porque não é para os seus dias, estas profecias é para o fim dos tempos. Se hoje entendemos essas profecias, é porque é o fim do tempo. E claro, põe por favor a imagem da estátua para mim. Eu vou começar no sonho que Nabucodonosor teve, e o que eu vou falar você já está cansado de saber. Amém? Mas eu vou retratar isso para você de novo. E depois esse estudo ele vai encerrar com muitas imagens do que está acontecendo em Israel. A palavra fala de profecia de águas, rios que brotariam em terras secas. E ele dá o lugar que esses rios brotariam, estão brotando, tá certo? Os bolaimes do Mar Morto. Muitas profecias para os nossos dias eu vou mostrar aqui. Águas se transformando em sangue. Amém? Mas vamos lá. O sonho que Nabucodonosor teve foi essa estátua. Ele teve um sonho de uma estátua muito grande, a qual a cabeça da estátua era de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, e as suas pernas eram de ferro, e os seus pés de ferro misturado com barro. Foi o sonho que ele teve. E também ele tem um sonho, nesse sonho aparece uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que depois dessa pedra vem e esmiuça a estátua nos pés, acabando com toda a estátua. Ele não sabendo a interpretação, Daniel se coloca diante dele, e ele dá a interpretação pelo Espírito Santo de Deus. E essa estátua nada mais é do que mostrando o tempo exato em que o Senhor estabeleceria a sua justiça eterna, acabando com todos os reinos do mundo. Então ele marca o tempo do seu reino eterno por essa estátua.
dando um sonho para Nabucodonosor, a qual o próprio Daniel diz: Nabucodonosor, não vou abrir o livro de Daniel. Quem é o Daniel? Diga amém. Amém. Eu falei para você ler exatamente para a gente tomar tempo, para a gente ganhar tempo, amém? Então, se você que leu Daniel, vai saber que o que eu vou falar aqui é exatamente o que Daniel falou. Tu, ó rei, é rei de reis. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor dominava sobre qual império? Babilônia. Então a cabeça de ouro é o quê? Babilônia. Está lá, está vendo? Depois tem as datas, ele vai colocar depois as datas. E depois virá um reino forte, mas não tão forte como você. Ainda nos tempos da Babilônia, com o filho de Nabucodonosor chamado Belsazar, ele faz um jantar usando os utensílios de ouro da casa do Senhor. Aí a palavra fala que ele vem uma mão misteriosa, escreve na parede: Menel, Menel, Tekel, Pérez, Ufarsim. Pesado foste na balança e encontrado com falha. Tirado foi do teu reino das tuas mãos e dado aos medos e aos persas. Ainda no tempo de Daniel, ainda no tempo da Babilônia, você vê que os medos e os persas avançam, não é isso? Naquela mesma noite Belsazar morre e o reino é tomado e passa a reinar os medos e os persas, o peito de prata. Logo depois vem Grécia. Ainda Daniel fala sobre o reino da Grécia, sim ou não? Quando você vê lá os bodes, vamos falar sobre os bodes, dando uma rada para o sul, dando uma rada para o norte, um daqueles bodes, é bem claro que Daniel fala que ele é o rei de quê? Da Grécia. Então a Grécia está no quadris, amém? Está no quadril ali de bronze. Simboliza o quê? Simboliza a Grécia. Depois vem a Roma, as pernas de ferro, tá? O Império Romano, ele simbolizava somente, simbolizava uma coisa só, era o império só com a sua sede em Roma. Daqui a pouco ele também expande e coloca também, não é isso, uma parte oriental, se tornando Roma Oriental e Roma Ocidental. Apresentou as duas pernas, sim ou não? Está lá, as duas pernas. Mas aí quando ela se torna Roma Ocidental, também Roma Oriental, não é isso? Vem chegando a época como é que é o nome dele? Constantino. E aí tem alguns Constantinos na história, não é isso? Até que chega no momento do Constantino XII, significa que veio 11 antes dele, né? Constantino XII, ele quer colocar a sede, tá, no Oriente. Então ele cria uma cidade chamada Constantinopla. Quem já ouviu falar, diga amém? Constantinopla depois mudou, hoje é Istambul, amém? Quem já ouviu falar de Istambul, diga amém? Istambul é a Constantinopla, cidade criada por Constantino. Quem já ouviu falar, diga amém? Não aquele Constantino lá de trás, mas o Constantino XII, amém? E aí, amados irmãos, naquela época, se crescia do Oriente um grupo que não foi muito credibilizado naquela época, chamado dos turcos otomanos. Quem já ouviu falar? Diga amém. Eu não vou destrinchar essa questão dos turcos otomanos agora, porque eu quero falar mais quando chegar no 8º reino, amém? Mas enfim, os turcos otomanos na época tomaram o Império Romano. Eles tomaram uma parte do Império Romano, a parte ocidental do Império Romano foi tomado pelos turcos otomanos. Ele continuou sendo o Império Romano, mas dirigido, controlado pelos turcos otomanos, amém? Através de, qual é o nome dele, rapaz? Vou lembrar agora o nome dele. Quem comandou ali, ele era muçulmano, tá? Seguidor de Maomé. A lei que dominava era a Sharia, não era Muhammad não. Como eu vou trazer no 8º rei, eu vou trazer o nome dele certinho. Mas ele veio, comandou, ele tinha somente 19 anos de idade, e com requintes de crueldade, aquele povo todo se escondeu atrás de uma grande igreja que Constantino fez em Constantinopla. Esta igreja, ele chegou, quando ele construiu essa igreja, ele bate no peito e fala que superou Salomão, quando Salomão construiu o templo. Então ele vai e faz essa grande igreja. Os turcos otomanos entram dentro dessa igreja, onde o povo achou que ali dentro estaria guardado, e é uma carnificina terrível.
Eles fazem uma matança, ele mata o povo, acaba com o povo dentro dessa igreja, e ele tampa todas as escritas cristãs e faz aquela ali uma das maiores sinagogas da época, que está em Istambul, que hoje é um museu. Amém? Hoje funciona como um museu. Mas aí o que acontece? Ficou o Império Romano e ficou o Império Otomano. Mas eles nunca se misturaram. Nunca que eles se misturaram. Isso está simbolizado aonde? Nos pés. Que é barro e ferro. Turcos otomanos e Roma. E esses turcos otomanos, que formaram um califado na época, se juntaram quantos países para tomar o Império Romano? Olha para o dedo dos pés que você vai ter a resposta. Quantos dedos tem nos pés? Esse califado foi montado lá atrás por 10 países. Amém? 10 países do Oriente. É os dedos dos pés. Amém, queridos? Mas também não está só profetizando isso. Com isso, colocou fim ao Império Romano. Mas o Império Otomano também durou muito pouco e logo se findou. Amém, queridos? Não durou muito tempo. Ele acabou. Porém, nesses dedos dos pés também tem algo muito importante. Quem sabia que nos dias de hoje as nações estão sendo divididas em 10 blocos? Quem sabia, levante a mão. Se você não sabe disso, é só você botar no Google e colocar assim, divisão dos 10 blocos. Pegaram as nações, dividiram essas nações em 10 blocos. Sobre cada bloco tem um reino. Se para cada bloco tem um reino, e as nações foi dividido em 10 blocos, significa que tem 10 reis, simbolizado também no dedo dos pés. Amém? E agora existe um projeto que sobre esses 10 reis, reine um sobre todos eles. Nós sabemos pela profecia, e nós vamos entender isso melhor quando chegarmos lá no quarto animal, que é no sonho que agora Daniel tem. Nesse quarto animal tem 10 chifres, mas que tem um chifre pequeno que domina sobre os 10. Esse chifre pequeno do quarto animal é quem? É o anticristo. Tá certo? Então, tanto os 10 chifres do quarto animal, que nós vamos ver mais na frente, quanto os 10 dedos, está falando da mesma coisa. Mas nesses 10 dedos, cadê a imagem da pedra cortada sem auxílio de mãos? Tem aí, Tamar? A pedra cortada sem auxílio de mãos. Quando nós vamos para Atos Apóstolos, capítulo 3 e 4, quando Pedro está apresentando a defesa perante o Sinédrio, em nome de quem, em que autoridade este homem está curado? Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: anciões principais do povo, visto que estamos sendo interrogados acerca do bem feito a este homem e da forma que ele foi curado, eu quero dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vocês crucificaram que ele está curado. A pedra, a qual vocês, edificadores, rejeitaram. A palavra fala que Paulo, quando está chamando a atenção da igreja de Corinto, ele fala: nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Todos comeram da comida espiritual e beberam da bebida espiritual que brotava da rocha, e a rocha era Cristo. Então, amados irmãos, quem é a pedra? Não tem aí a pedra? Não. Ó, então se não tem pedra, a culpa é do Itamar, não é minha não. Amém? Mas você leu que é uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Quem leu, diga amém. Mas como não tem ali, para não deixar dúvida, vamos abrir lá em Daniel. Lá no sonho da estátua. Amém? Quanto estão te pagando, Tamar, para sabotar o nosso estudo? Hein? Não foi culpa do Itamar. Vou defender. Daniel, o primeiro livro do profeta menor. Eu estou dando uma acelerada nessa parte para a gente chegar já nos dias de hoje. Embora chegamos, né? Os dedos dos pés é os dias de hoje. Amém? Eu falei que nós vamos aonde? A estátua, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Capítulo 2.
diante, amém? Daniel 2, 43 em diante, posso ler? Amém. Não abriram ainda? Depois de Ezequiel, irmãos, primeiro livro do profeta dos menores, capítulo 2, versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu, quem é o Deus do céu? Letra maiúscula aqui. O Senhor suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo, ele, o Senhor, subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Voltando no versículo 44, lendo com muita atenção. Mas nos dias desses reis, 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então ele está dizendo para você, deixa eu traduzir, nos dias dos dedos dos pés, amém? Está falando, igreja? Quando os reinos chegar no dedo dos pés, quando passar a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma Ocidental, Oriental, Império Turco, Otomano, quando você chegar na divisão dos 10 blocos, os 10 dedos do pé, quando chegar nos dias desses reis, 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino é de quem, queridos? De quem? Não vai ser quando Cristo estabeleceu o seu milênio na terra? Quando que Cristo estabelece o seu milênio na terra? Na cabeça de ouro? No peito de prata? No quadril de bronze? Nas pernas de ferro? Nos dedos dos pés? Sim. A gente está onde, irmãos? Então, quando o Senhor falou a Daniel, é para o tempo dos fins. O tempo do fim é os dedos dos pés. Mas como o dedo do pé estava ainda muito vago para que entendesse, ele vai repetir isso tudo, dos 4 animais, vai repetir dos 4 bodes. Então, mas ele subsistirá para sempre. 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, essa pedra é Cristo, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo sonho fiel à sua interpretação. Então, pelo sonho da estátua, a gente já sabe que estamos no fim, sim ou não? Que história é essa que Jesus não está voltando? Que história é essa que ainda vai demorar? Parei, amém? São 5h20. Na semana que vem eu vou entrar na estátua. O que nós estamos nos animais? O que é os 4 animais? Ele dá o sonho para Nabucodonosor. Agora ele vai dar o sonho para Daniel. Ele vai pegar os mesmos impérios, amém? Ele vai esmiuçar o que vai acontecer dentro desses impérios. Ele vai dar detalhes para que a gente não venha ter dúvida. E os sonhos dos 4 animais são riquíssimos em detalhes que não se pode de maneira nenhuma desprezar. Então olha que nós olhamos a simbologia 7, olhamos a simbologia 3, ambas as duas batem nos dias que estamos vivendo. Olhamos para a figueira que é Israel, olhamos agora para a estátua que nos dedos dos pés do Senhor implanta o seu reino, o seu milênio. Semana que vem vamos olhar, tanto olhamos para as 7 festas, olhamos para as festas judaicas. Semana que vem vamos olhar para os 4 animais, depois vamos olhar para os 3 bodes que dão uma rada para o sul e para o norte, o que ele significa. Depois já vamos entrar nos nossos dias, vou mostrar a divisão dos 10 blocos, vou mostrar o que isso significa, vou mostrar também a luz da Escritura e do que está acontecendo, que o anticristo já está no mundo e que é ele que vai intermediar o acordo de paz. Vamos falar também de tudo que está acontecendo em Israel e você não vai ter dúvida que estamos nos tempos do fim. Posso ser mais ousado e dizer que não no tempo do fim, mas já no
fim. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor Deus, porque nada pode contra a verdade a não ser em favor da verdade. As tuas profecias estão aqui, Pai amado, para não ser de maneira nenhuma desprezada. Elas estão aqui, meu Pai, exatamente, Senhor Deus, para aquele que crê. Venha, meu Pai amado, analisá-las, Pai querido, examiná-las cuidadosamente e saber o tempo e as estações que antecedem a sua volta. Eu concordo com a tua palavra quando diz que não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor diz bem claro que saberíamos discernir os tempos e estações que antecedem a sua volta. Pai querido, o que as profecias elas fazem exatamente nos dizer o tempo, nos dizer qual é o momento de se preparar, qual é o momento de se adornar para o encontro para com noivos, Pai. Então, Senhor Deus, eu entendo perfeitamente pelo alinhamento profético, por tudo que está acontecendo nesta terra, que estamos no momento do fim, em que em breve veremos o nosso Redentor. Em breve seremos revestidos da incorruptibilidade, Senhor, aonde muitos têm isso por terror, meu Pai amado. Aquele que te ama verdadeiramente é convertido, meu Pai amado, saberá que este é o momento mais feliz da igreja, este é o momento mais maravilhoso de todos os tempos, e esse momento é para a sua igreja, e nós fazemos parte dela. Fica conosco durante este culto, meu Pai, glorifica em tudo o teu nome, transformando, operando poderosamente em cada vida que aqui vai estar. Eu oro em nome de Jesus.